Ah, paz, irmãos e irmãs, bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus, orando, entregando tudo na mão desse Deus Todo-Poderoso, começando nosso dia, consagrando o nosso dia. Gente, olha o barulho da minha cafeteira. Consagrando o nosso dia, tudo, Pai, obrigado, entregando nossa família, o trabalho, tudo, louvando, já agradecendo e bendizendo o Senhor pelo alimento que o Senhor coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, pela nossa saúde, pela igreja, por tudo. Irmãos, como que nós temos que louvar, agradecer e bendizer o nosso Deus, né? A gente está vendo o que está acontecendo no mundo, a gente está vendo, né? Tantas coisas tristes acontecendo, muitas coisas tristes acontecendo. Ontem teve chuva grave em vários lugares, enxurradas, destruiu casa. Aí a gente vê terremoto, a gente vê o calor matando na França, lá na Europa. Na Europa está um calor intenso, nunca visto. O calor matando pessoas, irmãos, e a gente fala, Senhor, misericórdia, né? Tenha compaixão de nós. Nós estamos como no tempo de Noé, né, Ana? Ana, bom dia. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor. Nós estamos como no tempo de Noé, né? Todo mundo dando em casamento, se dançando, assistindo o jogo, vivendo a vida e esquece que o Senhor está voltando, esquece desse Deus Todo-Poderoso, pessoas se desviando da presença do Deus para servir a outros deuses, procurando abrigo em outros deuses, segurança em outros deuses. E estamos igualzinho no tempo de Noé. Jesus está voltando, a gente fala, converte, volta para o Senhor, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nosso Jesus está voltando, vai vir, e as pessoas não estão nem aí, irmãos. E aí você fala assim, mas você não sabe quando. Nós não sabemos quando. A gente pode acordar hoje e amanhã não acordar. A gente pode sair ali e amanhã já não existir mais. Então esse é o tempo. Agora, hoje, é o tempo da gente se converter para o Senhor, da gente aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, prestar atenção, né? Que o fim está próximo, a gente está vendo, irmãos, quanta catástrofe, quanta coisa acontecendo no mundo, e o mundo continua como se nada tivesse existindo. Tão igualzinho, né? Noé chamava, Noé falava, vai ter um dilúvio, vai ser destruído tudo, entra, vamos ajudar, vem ajudar a construir a arca, vamos fazer, ninguém quis, só salvou 8 pessoas, que foi ele, a esposa e os 3 filhos com as 3 noras. Uma família foi salva. E hoje o Senhor fala a mesma coisa para mim, para você, para todos nós. Jesus está voltando, irmãos. Então é tempo de conversão, tempo de se entregar para Ele, tempo de ser verdadeiro, honesto, justo, verdadeiro. Deus quer, não adianta a gente fingir de ser bonzinho, não adianta a gente fingir, não adianta a gente vir aqui ministrar a palavra e a gente não cumprir, não viver o que está na palavra para mim e para você. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas ações, né? Quando a gente pensou, Deus já viu, já conhece. Então, para que falsidade? Para que? Para ficar quando Ele voltar? Nós queremos estar na presença, Pai. Vem com Teu poder sobre nós, Senhor. Dá-nos a Tua presença, derrama sobre nós o Teu amor, Pai. Envia Teu Espírito Santo de amor para que a gente possa conseguir até o final,
Não tá fácil, a gente tá vendo que não tá fácil, a luta tá grande. Nossa, como a luta tá grande. Mas nós temos que ser firmes. Vamos que vamos. O Elcio nem cumprimentou os irmãos e eu já comecei. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Que a senhora falou umas coisas que, e eu tô lendo aqui, eu tinha escrito, tenho meu caderninho que eu escrevo as coisas que eu vou falando. E Jesus, ele veio ensinar para as pessoas alguma coisa. E lá em Mateus capítulo 5, 18, ele falou assim, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O que a Célia está falando? Todas essas coisas que estão acontecendo, que aconteceram no passado e vão acontecer ainda no futuro, os sinais serão, da vida de Jesus. foram pré-ditas por Jesus Cristo, estão nas Escrituras e tudo há de se cumprir. Então, vai se cumprir, é bíblico, né? Ele fala, nos últimos tempos terão terremotos, né? Então, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará, né? E as pessoas precisam de compreender essas coisas. Quando você entra num propósito de ler a palavra e interpretar a palavra, a gente precisa de compreender as coisas assim minuciosamente, que quando Jesus vem falar assim, nenhum jota ou um tio se omitirá, essa frase que ele falou não é para nós, para nossa tradução, não significa nada, jota e tio. Mas significa, eu falei, por que será que ele escreveu isso? Ele quis dizer, eu fui pesquisar esse contexto. Eu fui pesquisar porque o que será? Ele usou essa figura de linguagem batizada no alfabeto hebraico, que significa, que representa a menor letra do alfabeto, ou seja, desde o primeiro até o último, que a menor letra não é esse I que está aqui, na verdade não é o I, é o iod do alfabeto deles, é que eles traduziram, colocaram o I, que é a menor letra, e o tio é um sinal gráfico. Para nós é aquela cobrinha que vai no ão, né? Mas aqui Jesus é um sinal gráfico que ele estava falando, que separa as palavras, que refere um pequeno traço que diferencia a letra hebraica uma da outra. Com isso, Jesus estava falando assim, que nem o menor, olha isso, nem o menor detalhe da palavra de Deus será ignorado. Não é ignorado. Até que o céu e a terra passem, tudo será cumprido. Deus prometeu isso, né? As profecias sobre o Messias se cumpriram e veio Jesus, os sacrifícios do Antigo Testamento, todos apontavam para o sacrifício de Cristo, até que ele veio. E após a vinda dele, ontem à noite eu falei, por que Jesus ficou aqui 40 dias com os apóstolos? Ontem à noite eu falei sobre isso um pouco. Jesus aparecia, ele estava com a porta fechada. Emerson, bom dia. Bom dia, Pai do Senhor, meu amigo, tudo bem? Jesus aparecia no meio das reuniões com as portas fechadas, do nada. Saía também com as portas fechadas, desaparecia do nada. Aparecia num caminho do nada. Ele ficou ensinando as pessoas, preparando as pessoas, pelo menos os discípulos deles, para uma grande missão, né? E hoje o Senhor vem nos preparar, irmão, para um grande encontro, né? Hoje o Senhor está nos preparando para o encontro com Ele nos ares. Então, o que a gente tem que falar a gente está vendo que é os últimos tempos, a gente está vendo pelo que está acontecendo no mundo,
todos os sinais que estão sendo colocados no mundo, os terremotos, Ou fazer uma oração. os sinais. Todos os sinais. Olha, Sinais hoje a Célia dos- falou uma coisa que eu fiquei intrigado. Falou que na Praia Grande o mar recuou não sei quantos metros. Sumiu a praia. Foi Sumiu. lá. Isso é preocupante, porque só acontece isso quando abre uma fenda muito grande no mar e aí a água afunda e o mar recua. Só que depois quando volta como se fosse tsunami, como se fosse enchente, entendeu? O calor que está lá na França, né? Irmãos, a gente está vendo tantos sinais no céu, sinais na terra. O Senhor fala que o amor de muitos se esfriariam. E o que está acontecendo? Pai matando filho, filho matando pai, marido matando esposa. A gente só vê isso. As pessoas agora não tem, o amor está se esfriando, verdadeiramente se esfriando. A gente vê, né? Antes os filhos tinham um amor com os pais, né? Aquela respeito que a gente tinha dos tios, de beijar a mão dos tios da gente, pedir bênção. Nossa, quando a gente chegava um tio, chegava algum parente na casa da gente, a gente se alegrava. A maior alegria nossa era o pai e a mãe. A gente morria de medo do pai e da mãe falecer. A gente tinha aquele respeito pelo pai e pela mãe. Hoje o amor se esfriou, né? Não tem, está perdendo tudo isso, irmãos. Por quê? Porque o Senhor fala na palavra, nos últimos tempos, o amor de muitos esfriarão. Haverá catástrofe, né? E é o que está acontecendo. Vou fazer uma história. Vou fazer uma oração. Hoje eu nem fiz oração. A Célia começou a falar e nós fomos direto. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós estamos aqui fazendo essa live de manhã, como a gente faz todos os dias. Nós viemos aqui pedir a unção do Espírito Santo para que nós possamos ministrar a sua palavra com amor, com ousadia, falar da sua grandeza, da sua benevolência, da sua misericórdia, pedir também, Pai, pelos enfermos, pelas pessoas, que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos guardar essa palavra, o ensinamento, como uma semente, essa semente cresça, Deus gere muitos frutos. Quem ouvir essa palavra, Pai, também seja impactado pela misericórdia, pelo amor de Deus e pelo Espírito Santo, para que haja uma mudança, para que haja uma semente em nome de Jesus. Amém? E aí a gente estava falando de pregar a palavra. Bom dia, Zilda. Beijão para todo mundo aí de Jumirim. Olha eu, Patrocínio Paulista. É aqui o Hermes, a dona Ana. E aí eu vou contar uma história para vocês. Tinha um homem que ele não sabia pregar a palavra de Deus. Como falando em público, talvez tinha até vergonha, mas ele sabia tudo. Ele foi numa gráfica, ele mandou fazer centenas e centenas de folhetos, esses folhetinhos que a pessoa dá na rua, e ele ficava lá em São Paulo, numa praça pública muito movimentada, distribuindo de um a um. Muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas passam todos os dias ali, e ele ficava entregando. Só que tinha um homem que passava todo dia, e ele dava um panfleto, o cara olhava para a cara dele, amassava e jogava fora. Amassava e jogava fora, amassava e jogava fora, todo dia. Um dia esse homem estava tão furioso, pegou o folheto, deu uma olhada, rasgou, jogou para cima e foi embora, furioso. E aí passou um tempo, ele chegou na casa dele, esse que rasgou. Quando ele foi tirar a roupa para tomar banho, caiu um pedacinho de papel no chão. Ele falou, ué, papel? O papel tinha caído em algum lugar, assim, numa dobra, numa gola, sei lá, no bolso. E aí estava escrito assim, ó, ele disse. Ele leu aquilo, ele disse o quê? O que ele disse? E aquele ele disse ficou martelando na cabeça dele durante toda a noite, todo momento, ele disse. Ele nem dormiu. Acordou de manhã furioso, falou, amanhã eu vou pegar ele vai ter que me explicar. Ele vai ter que me explicar, ele disse. O que é isso, ele disse? E ele foi, trocou de roupa, foi trabalhar.
Quando ele chegou, o homem estava lá distribuindo um panfletinho. E ele furioso com aquele papel assim. Ele disse o quê? Ele falou, ele disse: qualquer que se irar contra o seu irmão será réu de juízo. Todo aquele que comete pecado será servo do pecado. Eu sou o pão da vida. Eu sou a fonte de água viva. Quem beber dessa fonte jamais terá sede. Qualquer que olhar para uma mulher com desejo lascívio já cometeu pecado de adultério. Qualquer que repudiar a sua mulher a não ser por causa da fornicação e se casar com outra, também já cometeu adultério. E foi falando, aquele homem só abaixou a cabeça. Tudo isso, porque todas as coisas que Jesus ensina para nós nos 4 evangelhos, ele disse para que nós possuíssemos, né, na verdade, a sabedoria dele, para a gente ter uma vida reta e boa, feliz nos mandamentos de Deus. Por isso que ele disse tantas coisas. E eu escrevi aqui, e em muitos outros lugares Jesus disse coisas para a nossa vida ser melhor. E aconselhamentos para a nossa salvação. Né? Quando ele fala aqui, a Célia acabou, não foi eu que li, na verdade, né? Só esse versículo que eu li aqui, ó. Por isso, em verdade, eu vos digo que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará, até que tudo se cumpra. Por quê? Porque tudo que está escrito é para o nosso bem e vai se cumprir. E vai se cumprir. Lembrando da pregação de domingo, na noite, quando as pessoas foram para aquele cativeiro de 70 anos, por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa de tudo que não prestava, e Deus falou, pode casar, vão plantando horta, fazendo roça, porque vocês vão ficar lá 70 anos e pronto, acabou. E vai ficar, e ficaram. E durou 70 anos. E hoje o que o Senhor está falando para nós? O Senhor é tão misericordioso, irmãos, tão misericordioso, que Ele está dando tempo para os filhos se converterem. Ele está dando tempo para as pessoas se voltarem, né? Para as pessoas verem o que estão fazendo, mas as pessoas estão cada vez indo mais distante da presença de Deus, né? Antigamente, eu não sei, quando eu era pequena, eu lembro que eu ia numa igreja evangélica perto da minha casa, do lado da minha casa, e a igreja era lotada, irmãos. Tinha dia que tinha gente na porta, de pé. E isso eu nunca vou esquecer. Hoje, você vai na igreja, a igreja está vazia, sabe? Aí você passa na mesma rua, tem uma academia, no mesmo horário. Tem 300 pessoas lá dentro. A academia está lotada. Cuida do corpo, tudo bem, irmãos. Eu não acho errado cuidar e a do alma, corpo, né? E a alma. Mas também temos que cuidar da alma, né? A alma é o essencial. Agora, não, as pessoas esquecem disso, as pessoas estão cuidando do corpo, esquecem de cuidar da alma, irmãos. Eu não estou falando de não ir em academia, porque eu sempre fui em academia, sempre gostei de fazer ginástica, de cuidar, sempre. Então, eu não estou falando isso. Eu odeio. Eu estou falando, irmãos, as pessoas estão indo para as academias, mas falam que não tem tempo de ir numa igreja, de estar junto com os irmãos, fortalecendo, conversando, né, orando uma pelo outro. É um momento da gente compartilhar, da gente entrar lá para oferecer o nosso culto. Não é para receber, é para entregar. Quando a gente vai para o culto, a gente vai lá para agradecer, falar, Senhor, obrigado pelo dia maravilhoso, pela semana maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo emprego, pelo alimento,
pela saúde, pela minha família. A gente vai lá, agradecimento. Senhor, obrigado porque o Senhor um dia olhou com misericórdia para nós, né? É isso, irmãos. Culto é isso. Mas as pessoas estão esquecendo disso. Vamos falar uma coisa aqui. A aplicação para nós do versículo que eu li hoje é o seguinte. A Bíblia, ela é totalmente confiável. Né? Outro dia eu estava falando com a Fabiana. Fabiana, eu falei, quando nós os Fabianos. nos convertemos. E converter, irmãos, isso. Eu estava indo por um caminho e de repente, peraí, não, vou por outro. Vamos procurar Deus que é melhor opção? Ponto. Não interessa a placa da igreja que vai. Interessa o retrocesso. E daí você pega e tem que confiar totalmente naquilo que você está seguindo. Senão, é vã. Paulo vai falar isso. E Deus ele vai cumprir nas promessas dele, como cumpriu em todo o Testamento. Por isso que a Bíblia ela é totalmente confiável. Então, nós devemos levar a palavra de Deus a sério até nos menores ensinamentos. Por isso que Jesus ensinava as parábolas, falando com linguagem popular, para que o povo compreendesse o que ele estava falando. Ele não ficava falando com eloquência, com palavras de sabedoria humana. Sabedoria, não. Mesmo com que ele não tinha sabedoria humana, Jesus tinha uma sabedoria do alto, de Deus, mas ele falava com linguagem simples, popular, né? Nós devemos levar a palavra de Deus a sério, nos menores detalhinhos. Lá em Isaías capítulo 40 está escrito assim, que nós, assim seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanecerá eternamente. O próprio Jesus afirma isso, ele depois. Eu estou falando de uma pessoa de 800 anos antes de Jesus Cristo, que é Isaías, que depois o próprio Jesus vem e vai falar assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele fala assim, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha. Tudo pode mudar ao nosso redor, tudo pode mudar. A palavra. Às vezes eu falo, nossa, passei aqui essa semana, não, há 15 dias atrás eu fui numa fazenda, longe, e eu falei para Fabiano, eu fui por um caminho, falei, eu vou voltar por outro caminho, uma estrada de terra que eu sei, eu passava aqui com a sua mãe, e a gente pegava uns abacates que tem no meio da estrada e tudo, e eu vou passar por lá. Irmão, mudou tudo, já derrubaram casa, já meteram o trator, eu nem sabia mais onde que eu estava. E olha que eu passei ali dezenas de vezes. Por quê? Porque mudou tudo. Derrubaram casa, derrubaram fazenda, fizeram, tinha uma pontinha, já levantaram lá, já fizeram uma torre de alta tensão. Aí o lugar estava diferente, falei, gente, mas é aqui. Aí o homem, não, mudou a estrada de lugar. Mas tudo muda na nossa volta. Outra coisa, peguei em outubro do ano passado, não faz tanto tempo assim, faz o quê? 8 meses atrás, eu fui para Santo André, eu e a Célia, nós ficamos uma semana em Santo André. Depois nós fomos para Mongaguá. Eu falei, Célia, eu vou no meu colega, fui no Gênio, passei na Vila Helena, passei na rua, na Vila Humaitá, aquele lugar, mudou tudo, encheu-se de prédio, mudou tudo, estava tudo tão diferente. Desci aquela rua do Jardim do Estado que sai lá na Vila Luzita, nem sabia onde que eu... Gente, eu passava ali, eu passava ali toda hora, tudo diferente, sabe, parecia que eu estava em outro mundo. Como muda as coisas, né? Menos a palavra. A palavra menos, não tudo muda, mas tudo passa, tudo muda, mas as minhas palavras não passarão. Então fica para nós esse momento aqui, vamos orar pelos enfermos e vamos querer... Obedecer a palavra. Obedecer a palavra. Não vamos fazer que nem esse homem que joga a palavra de Deus fora, assim, que eu falei da história, que rasga. Às vezes eu pego um panfleto de testemunha de Jeová, que eles passam de domingo, eu leio, porque é a boca, é a palavra de Deus.
Sabia? É a palavra de Deus. Ali sempre tem uma palavra, né? É a palavra de Deus. O irmão te dá um panfletinho, leia para você ver. É a palavra de Deus. É a boca de Deus. Eu ganhei um panfletinho lá Eu tenho alguns naquela guardados. praia lá de Santa Catarina, lá, Balneário Camboriú, irmão. Eu tenho até hoje o panfletinho. Eu falo, olha que lindo, né? Um senhor me deu uma barraquinha de livro, ele me deu com tanta alegria. Eu falei, ai, obrigada. Ele, bom dia, vai com Deus. Eu achei tão bonito. Eu falei, Deus, que lindo, né? Todo mundo que passa ali, ele dá um bilhetinho. Que lindo. É isso aí, irmãos. Vamos orar, né? Nós vamos orar hoje pelo Igor, né? Né, Ana? Estamos juntos aqui em oração pelo Igor, pela restauração da vida do Igor, da cura, para que Deus Todo-Poderoso coloque a mão poderosa sobre o Igor e ele fique completamente curado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os médicos que estão cuidando dele, os enfermeiros, todos que estão ali, que coloque amor, coloque sabedoria, Pai, que eles possam cuidar dele com todo carinho, com todo amor, Senhor, que o Senhor possa usar as mãos dos médicos, Senhor amado, Pai querido, sabedoria, enche eles do Espírito Santo e que o Igor volte para casa restaurado, curado, sarado, em nome de Jesus, né? Já teve uma recuperação, né, Ana? Deus é bom, maravilhoso, minha irmã, nós estamos juntos em oração, tá bom? O Thales é um moço que sofreu um acidente de moto. Nossa, foi na grave. Avenida, foi grave, né? Também foi, mas nós cremos que Deus está cuidando também. Coloca a mão poderosa sobre o Thales, Senhor, todos eles. Eu quero entregar a família inteira da Geralda e do Júlio, entregando o Romilson, Robson, Rodrigo, Luciana, Mateus, João, Jéssica, Eduardo, Gabriel, Natasha e Eduarda. Eduardo e Eduarda. E todos, irmão, olha que quantas pessoas, né? A gente está aqui com o nome. O Antônio é o amigo lá de Guariba, do Daílson, e a gente está entregando ele, o estado dele é grave, nós estamos entregando ele na presença de Deus Todo-Poderoso, da Célia Regina Lisboa, do Danilo, da Gabriele, né, ele é sobrinho do Maurinho, o Danilo, e a gente está orando por ele, entregando a Kátia, a Renata, a Thalita, os Brunos, o Vinícius, a Rose, sogra da Carol, a Rosilda, William Melo, Roselaine, Renato, Lucas, Nair Fernandes da Silva, Hugo, Fabiano, Giovana, Jéssica, Lorena, toda a família, né? Entregando todos, olha aqui, o caderninho cheinho de nome. E é na mão do Deus Todo-Poderoso que nós entregamos cada nome. Nosso Deus tem curado, tem sarado, tem libertado, nós cremos, nós unimos. Ele fala, onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei no meio de vós. E a gente pede, ele ouve as nossas orações, né? O ouvido dele está inclinado para as nossas orações. E ele está com os olhos abertos sobre nós, é um Deus que não pestaneja. E eu falo, é muito lindo. Que Deus abençoe, que você tenha um lindo dia, viu, Ana? Que Deus abençoe sua família, a família Melo, a Zilda, todos vocês aí, o Emerson, todos que entraram, os que vão entrar depois, a Eva, a Maria, a Vandeir, o João, todos os irmãos que vão entrar, né? A gente vê tanto a Edna e o Paulinho, todos, que Deus abençoe, tem um dia maravilhoso na presença desse Deus. Hoje não está tão frio, já saiu um solzinho lindo. Eu vesti minha blusa, mas acho que eu vou até tirar. Eu tô com calor. E, gente, era isso. Olha o que Jesus vem falar para nós, vem nos ensinar todos os dias alguma coisa nova, diferente, para a gente aprender, né? E não adianta só aprender, né? Tem que pôr em prática, né? Amém? Então, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Eu vou falar a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós e todos
Dizem Se amém. Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, Quem quem impedirá? impedirá? Ninguém. Então, Deus E te hoje, abençoe. às 18h30, nós estaremos lá na igreja, Isso. orando pela palavra. Então, se você quiser ir na Donai, Patrocínio Paulista, a partir das 18h30, nós estaremos lá, Amém. orando pela palavra que vai ser ministrada nas igrejas, nas lives, em todo lugar. Que Deus abençoe, viu? Amém. Amém. Deus amém. abençoe, chuva de bênçãos, paz e graça. Zilda, um abraço. Ana, fica com Deus. Emerson, Deus abençoe. Olha. Daqui é a foto que vai ficar exposta no Facebook. Ó. Quem falou? Gente, fica na paz do Senhor.